Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula sobre bibliologia, tá? Os alunos aí do curso do Ceifa. Eu tenho certeza que a nossa aula vai ser bem proveitosa, tá bom? Logo mais nós estaremos marcando uma aula presencial, no qual nós estaremos aí tirando dúvidas, fazendo um grande resumo, enfim, presencialmente, que vai ser também top das galáxias, amém? Então, dentro dessa nossa primeira aula, nós vamos estudar sobre bibliologia, a nossa primeira matéria aí do curso básico em teologia. E professor, o que seria a bibliologia? Então, nós já estudamos, fizemos uma introdução, uma aula introdutória. Então, a bibliologia nada mais é que o estudo da Bíblia, tá? Bíblios vem de Bíblia, e logia é estudo. Então, nós vamos estudar o que, professor? A construção da Bíblia Sagrada no decorrer dos séculos. Como a Bíblia chegou até nós, de que forma ela foi escrita, como ela foi escrita pelos antigos, tá? Então, nós vamos entender isso. Então, a primeira coisa, antes de nós entrarmos na aula, nos slides, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Que antes, até Moisés, nós não temos nada escrito, tá? Como assim, professor? Exatamente. Mesmo. Professor, então antes de Moisés não tinha nada escrito? Dentro do contexto hebraico, não. Por quê, professor? Mas os sumérios não inventaram a escrita 4.000 a.C.? Sim. No Egito já tinha escrita, tá? Os persas já tinham a escrita, porque os povos que se originaram no Oriente Médio, ali, babilônios, persas, os sumérios, os acádios, todos eles, ali o desenvolvimento especificamente com os sumérios 4.000 a.C., já trouxe a escrita cuneiforme, tá? Que é a escrita em forma de cunha, nós vamos estudar sobre isso. Então, até Moisés, dentro do contexto bíblico, hebraico, nós não temos nada escrito. Professor, e como que era repassado esse conhecimento? Através do conhecimento oral, tá? Tradição oral. Então, era passada de pai para filho. As histórias, as experiências com os patriarcas que tiveram com Deus, com o Senhor, com Yahvé, era repassado de pai para filho, tá? Dentro da tradição oral. E aí vai surgir a Mishnah, que é uma tradição oral também judaica, que nós vamos ver também em outra ocasião. Mas enfim, nós não tínhamos escrita. Só com Moisés, lá no Monte Sinai, com as tábuas dos 10 mandamentos, é que a partir de aí, então, nós teremos a Bíblia, o mandamento, a Torá escrita, tá? E a partir daí vai passar-se a ser um processo de construção de Bíblia, de Torá, da lei de Deus escrita, tá bom? Então isso aqui é muito importante vocês entenderem. Então, partindo desse ponto de vista, vamos para os nossos slides. Então, como eu falei para vocês, professor, o que é bibliologia? É o estudo, é o assuntos introdutórios à Bíblia. É um dos pontos mais altos da bibliologia, é a exposição milagrosa de como ela é formada e chegou até nós. Então, professor, como que a Bíblia chegou até nós? Como eu falei para vocês, foi um processo, não foi da noite para o dia. O cânon do Antigo Testamento, são os 39 livros, não foi da noite para o dia. Foi um processo de canonização, assim como os 27 livros também do Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento foi aceito aí, construído no decorrer do século I, século II, terceiro e quarto, foi um processo, irmãos, tá? Não foi da noite para o dia. Ah, fizemos um concílio aqui e decidimos que esses livros vão entrar na Bíblia. Não, não foi assim. Foi uma construção, foi um processo, tá? Então, entendendo aqui que nós vamos estudar, então, qual que é a importância de estudar as Escrituras, professor? Para nós que somos alunos do curso básico em teologia. Então, primeiramente, o estudo da teologia, das Escrituras, e eu já falei para vocês que quando nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos fazendo teologia. Mesmo que você não tenha um diploma, mesmo que você não tenha nada formalizado, mas todo cristão que estuda a Bíblia, ensina, ou de uma certa forma fala sobre ela, investiga, ele está fazendo teologia. Porque a teologia é o estudo de Deus. Professor, Deus se permite ser estudado? Não. Ele em si não, mas as obras dele sim. Então eu posso estudar Deus através das suas obras. Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Fechou? Então vamos lá. Então qual que é a importância? Primeiro, prepara o crente para responder àqueles que lhe pedem a razão da esperança que lhe há ou que lhe foi confiada ou lhe concedida. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15.
Então ela te prepara. Nós temos que estar preparados, irmãos, para responder às pessoas que nos perguntam a respeito da nossa fé. Mas como que eu vou responder às pessoas se eu não tenho um conhecimento da própria Escritura, um conhecimento básico? Então isso é importante, porque muitas pessoas, Deus vai trazer através do Espírito dele, através de uma forma sobrenatural, sim. Mas tem pessoas que ele vai trazer através da sua pregação, através do seu ensino, através do seu comentário bíblico. Deus vai tocar no coração daquela pessoa, mas para que isso ocorra e aconteça essa conversão, ou essa atração que será concedida através do Espírito Santo, é preciso que você se prepare para responder a respeito da sua fé. Amém? Segundo, torna o obreiro preparado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, o obreiro ele tem que ser preparado, irmãos. Estudando a Bíblia Sagrada, pelo menos básico, porque senão nós corremos o risco, já falei para vocês, de ser ou um crente fanático e doido, que é espiritual demais. Então, quando eu acho que eu sou muito espiritual, eu ignoro o contexto bíblico e a Bíblia Sagrada me orienta, eu me torno um fanático. Por isso que hoje nós temos muitos crentes fanáticos, temos muitas heresias, igrejas heréticas. Por quê, professor? Porque eles se acharam tão espiritual, e eu já falei para vocês que nós vamos estudar sobre isso na matéria História da Igreja. As grandes heresias que surgiram no século, o gnosticismo, o montanismo, o marcionismo, todas essas heresias surgiu a partir do princípio de que alguém achou que era tão espiritual que ele não precisava das escrituras, tá? Então, nesse momento, surgiu então as grandes heresias. Nós temos que tomar muito cuidado. Do outro ponto de vista, nós podemos dizer também daqueles que se aprofundam no conhecimento e ignoram o espiritual. O que vai acontecer? Eu vou virar um crente cético, um crente naturalista, um crente racionalista, que tudo eu racionalizo, eu não acredito nas coisas espirituais, um crente incrédulo, na verdade, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, meu irmão, são 2 pesos, 2 medidas, tá? Jesus, ele crescia em graça, em estatura, tá bom? E em conhecimento. Então nós precisamos crescer também em graça, nós temos que ser espirituais, mas nós temos que ter conhecimento. Nós temos que ter conhecimento, mas nós também temos que ser espirituais. Amém? 3. Acrescenta fé. Isaías 34:16. E 4. Dá luz ao entendimento ao simples. Salmo 119. Tá? Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Amém, irmãos? Então, partindo desse princípio, sobre a formação, professor, dos livros do Antigo Testamento. Como que eles foram escritos? Onde eles foram escritos? Então, nós temos alguns materiais. Qual, professor? Então, vamos lá. Primeiro, pedras, tá? Ou pedra. A tábua de pedra, a famosa tábua de pedra de Moisés, que ele foi lá e quebrou, grilado com o povo, fazendo lambança. Segundo, peças de cerâmica. Rolos feitos de papiro, pergaminho, e o famoso Códex, que é a nossa Bíblia Sagrada, tá no papel. O papel foi aí inventado aí pelos chineses, né? A forma de se escrever no papel, tá bom? Então isso que é importante nós entendemos. Professor, dentro dessas características aqui, a Bíblia foi escrita aí em pedras. Até a princípio, irmão, sim. E eu quero mostrar outro exemplo para você. Professor, e essas escritinhas aqui, como que era isso? Era feito, irmão, na escrita cuneiforme. A primeira escrita a ser inventada foi a cuneiforme, tá? A escrita mais primitiva, 4000 a.C., pelos sumérios. Como que era escrito, professor? Eles pegavam uma tábua de argila, deixava secar, tá? E vinha com uma cunha e ia batendo e fazendo símbolos, porque as primeiras escritas foram símbolos, tá? Então eles faziam símbolos de animais para querer dizer algo. Por isso que essa forma de cunha nós chamamos de cuneiforme, que significa forma de cunha, tá? Foi a primeira. Eu sou outro exemplo para vocês nos slides. Aqui, por exemplo, um exemplo de como era o papiro, tá? O stone, o códex. Então isso aqui é muito importante, nós entendemos o contexto cultural da época. Professor, a Bíblia vai ser questionada? Sim, irmão, vai ser questionada, tá? Mas nós temos algumas fontes históricas, comprovações arqueológicas da veracidade da Bíblia. Por exemplo, professor, me cita aí o cilindro de Ciro, tá? Ele está em cuneiforme, quer que você preste atenção, tá? Ele é um grande artefato cilíndrico, tá? De barro, que registra o decreto de Ciro autorizando o retorno dos judeus. Ele se encontra lá no Museu Britânico, tá? De Londres, tá lá.
Então você percebe que a escrita dele aqui é uma escrita cuneiforme. Mas aqui se relata o que, professor? Se relata quando Ciro Grande autorizou o povo judeu a retornar para sua terra depois do cativeiro babilônico, depois dos 70 anos, para reconstrução aí da sua terra, tá? E da sua cidade. Mostrando então a veracidade, irmãos, da Bíblia. Isso aqui é uma fonte que prova que a Bíblia é real, embora nós não precisemos dessas fontes, porque nós temos a nossa emuná, a nossa fé. Amém? Isso que é importante. Professor, sobre a construção, quem foi a galera que escreveu isso? Então nós sabemos aqui, a maioria de vocês, praticamente todos sabem disso aqui, já estudaram. A Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 autores em 1600 anos, tá? São 3 línguas específicas, nós vamos ver aqui: o hebraico, o aramaico e o grego, tá? E 3 continentes, no qual o Oriente Médio faz parte, tá? A Europa, a Ásia, a África. Então, no qual o Oriente Médio, ele pega um pouco desses continentes aí e acaba, então, se conectando, fazendo parte, tá? Então, isso aqui é importante. Professor, as línguas, como é que foi esse negócio? Eu preciso entender, irmãos, que quando nós falamos de original hebraico, de original grego, os irmãos que ficam com raiva. Mas o que é chato, que vocês não podem fazer, é ficar falando isso na pregação, para mostrar que tem conhecimento. Não, não. Mas numa aula, isso é válido, isso é muito válido. Claro que você pode colocar uma coisinha ali ou outra, mas eu quero que você entenda, olha a complicação da originalidade da Bíblia, tá? Como que um contexto muda. Por exemplo, por que tem muitas heresias hoje? Por que tem muitas igrejas igual a igreja do véu, que diz que a mulher não pode pregar, porque Paulo falou que a mulher esteja em silêncio. Mas eu já mostrei para vocês aqui, em outros vídeos, que a palavra mulher ali no grego é esposa. Então, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. É mais ou menos assim, ó. O hebraico, ele tem 22 consoantes, tá? E adotou o árabe aramaico. Então, dentro da língua hebraica, vamos falar da língua hebraica aqui. Professor, como que é essa questão da língua hebraica, irmãos? A Bíblia foi escrita por um hebreu, tá? Quem foi? Moisés. Moisés recebeu a orientação de Deus e ele vai escrever o quê? A Torá. Eu preciso que vocês entendam uma coisa, irmãos. Moisés, ele vai usar a escrita cuneiforme, professor? Ele vai usar. Tá? E ele vai ser influenciado pela escrita do Egito, do Egito Antigo? Sim, porque ele sabia escrever, é óbvio, tá? Então eu preciso que vocês entenderem isso. Agora, sobre a originalidade do contexto atual de um determinado assunto, eu preciso que vocês entendam como que muda. Então no hebraico, nós tivemos o hebraico, o proto-hebraico, que é o hebraico mais antigo, que é o hebraico da época de Moisés, tá? Esse é o proto-hebraico. Olha para vocês verem como é que vai mudar. Depois nós temos o paleo-hebraico. Paleo vem de antigo, tá? Que é o hebraico posterior. E depois do cativeiro babilônico, a língua, o povo vai aprender o aramaico. Professor, o que era o aramaico? O aramaico, irmãos, era a língua popular da antiguidade. Era como se fosse o inglês hoje, tá? A língua que todo mundo sabia. A língua usada também ali mais no povão. Então, quando eles vão para a Babilônia, fica 70 anos, eles vão aprender o aramaico. Então, o hebraico vai ficar mais para a questão religiosa, templária, para as sinagogas que vão nascer ali no cativeiro babilônico. Agora, depois, professor, os judeus vão se reunir e vão escrever o hebraico quadrático, que é o que nós aprendemos hoje quando você vai estudar hebraico, o hebraico quadrático, tá? E na Idade Média nós vamos ter o hebraico massorético, com os sacerdotes os massoretas, que vão trazer de novo a língua hebraica. E em 1948, ali quando Israel se torna uma nação, o povo judeu começa a voltar, e aí nós vamos ter o hebraico quadrático, tá? Que foi desenvolvido lá na Babilônia, que é o que é falado hoje lá em Israel. Eu preciso que você entenda isso. Por quê, professor? Porque um texto muda. Quando você vai transliterando, certos assuntos, certas palavras mudam o contexto original. Por isso nós falamos, vamos buscar no original para ver se está falando isso mesmo. É por causa disso, irmãos, tá? Jesus falou algumas palavras, sim, tipo talita cumi. São palavras hebraicas, tá? Eu preciso que você entenda isso. E algumas palavras no Novo Testamento também, tá? Como talita cumi. São palavras aramaico, tá bom?
E finalmente, professor, o grego, koiné. Koiné é o que, professor? Não é corné não, viu, irmãos? É koiné. Koiné vem de comum. Era a língua do povão. Então vocês sabem que vai chegar um tempo, na antiguidade, que Alexandre Magnus, ou Alexandre o Grande, ele vai, através das suas guerras, suas conquistas, ele vai trazer um processo que nós chamamos de helenismo. O que é o helenismo, professor? O que foi o helenismo? Nada mais foi que a propagação da cultura, da religião, das crenças e da filosofia grega e da língua também, tá bom? Para os povos conquistados. Só isso. Então, na verdade, eles não que eles impunham, não era uma imposição, na verdade, com fúria, mas era uma troca cultural. Então, o que Alexandre o Grande falou? Ele falou assim, uai, é muito interessante as culturas, como ele era um filósofo, aprendeu com Aristóteles, que foi aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates. Então ele falou assim, uai, é interessante ver da gente obrigar os povos a nos submeterem, vamos deixar eles seguir a religião deles, mas vamos fazer uma coisa interessante aqui, vamos trocar a cultura, vamos absorver a cultura deles e vamos transmitir a nossa. Nesse processo nós temos um processo de miscigenação cultural, que é mistura, tá? Então o grego aqui, nesse momento, ele vai ser adotado. Professor, então quer dizer que o Novo Testamento todo é escrito em grego? Yes, isso mesmo, irmãos, tá? O Novo Testamento é escrito em grego, o original é grego, tá bom? E aí depois, professor, posteriormente, o que vai rolar? Aí você precisa entender o processo. Aí Martim Lutero, lá em 1517, Reforma Protestante, a Bíblia é traduzida para o alemão, tá? São Jerônimo vai traduzir a Bíblia do grego para o latim. Tá? Aí vem a questão do Lúcifer, que ele meteu o nome do bispo de Lúcifer lá e dizendo que era o nome do diabo era Lúcifer. Mas não é, isso foi uma questão de briga deles. Aí nós vamos ter depois o João Ferreira de Almeida, tá? Traduzindo a Bíblia para o português. Tyndale traduzindo a Bíblia para o inglês. Aí você percebe que essas mudanças gramaticais, essas mudanças, essas traduções em português, em mudança de língua, vai praticamente, não que exista essa palavra, mas vou usar ela, desoriginalizar o contexto original da Bíblia, daquilo que ela diz, tá? Por isso, algumas palavrinhas, professor, nós temos que recorrer ao hebraico? Sim, irmãos, é bom. Tem aplicativos hoje no celular que faz isso. No Google mesmo, se você digitar. Por quê? Porque tem algumas palavras que você tem que recorrer ao hebraico, ao aramaico, recorrer principalmente ao grego, para que você não incorra em erros heréticos, tá? Em erros grosseiros e formações de heresias, tá bom? Dentro da Bíblia. Então, por isso, meus irmãos, eu quero aqui já encerrar a nossa primeira aula, dizendo para vocês a importância de nós termos o conhecimento de sermos equilibrados. Irmãos, vocês não podem ser desequilibrados. Você não pode ser só espiritual, porque se você quiser ser só espiritual demais, você vai começar a fazer coisas que estão fora e são em desacordo, desalinhamento com a Bíblia Sagrada. E não é essa a vontade do Senhor, tá? Nós vamos entender que nós vivemos no reino dos homens, no reino humano. E do outro lado também, você não pode ter só conhecimento e ser uma pessoa cética, ignorar as coisas espirituais, ignorar os dons, ignorar a presença de Deus, ignorar o mover do Espírito Santo. Você não pode ser assim. Mas nós temos que ter o que, irmãos? Equilíbrio. Então eu quero que vocês guardem nessa nossa primeira aula a palavra equilíbrio, tá? Nós temos que ter equilíbrio, pois se estivermos com equilíbrio, tá? Nós poderemos exercer o nosso ministério que Deus nos deu, nossos dons, nossos talentos no reino de Deus com excelência e êxito. E podemos também agregar valor, tá, ao reino, podemos agregar conhecimento e podemos agregar edificação para outras vidas através do nosso ministério, tá bom? Então tem equilíbrio, tá bom? Acompanhe, vá acompanhando as próximas aulas e vou deixar essa aula aqui no YouTube, num canal que eu tenho desativado, mas lá vocês podem estar assistindo para ficar fácil para todo mundo, tá bom? Então que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus e na próxima aula estaremos falando aí sobre os materiais, como papiro, como velino, como córtex, todos os materiais do qual a Bíblia foi escrita, tá bom? Então Deus abençoe vocês, vai acompanhando as aulas, aí bem-vindo aí os alunos que chegaram, os alunos novos, e até a próxima, fui!